Meu ex-namorado descobriu a verdade por trás da minha traição e agora ele está extremamente chateado. Entendo que é impossível tentar descrever o que aconteceu no título. Vou apenas esclarecer que não é nada como parece, e o post é longo. Ok, quando eu, mulher, 34 anos, tinha 14, finalmente recuperei minha vida depois de uma infância difícil. Perdi meu pai, sofri bullying na escola e blá blá blá, e simplesmente tive alguns anos difíceis. Mas mudei de escola, conheci meu grupo de amigos e alguém que, alguns meses depois, se tornou meu primeiro namorado, Tomás, 34 anos agora. Eu estava realmente feliz, sentia que tinha encontrado meu lugar finalmente. Eu estava bem na escola, tinha um emprego e pelo menos 2 finais de semana por mês, meu grupo de amigos e eu saíamos da cidade para ir a uma cidade na costa ou à capital, a apenas 2 ou 3 horas de carro. Sou da Argentina, e costumávamos ir ver nossas bandas de rock nacional favoritas. Nós adorávamos, éramos grandes fãs. Era a coisa mais legal para se fazer naquela época no meu país. Fazendo pogo, empurrando pessoas para chegar à frente, gritando as letras, etc. Parece que não é importante, mas é. Basicamente, quando eu tinha 16 anos, meu grupo de amigos e eu fomos à capital para ver uma de nossas bandas favoritas, Calejeiros, em um lugar chamado Cromanon. Não vou explicar o que aconteceu, apenas vou dizer que a maior tragédia do rock aconteceu naquela noite. Muitas vítimas e muitas pessoas ficaram feridas. Eu fiquei ferida, ainda tenho uma grande cicatriz na minha coxa. 2 dos meus amigos mais próximos faleceram naquela noite. Foi uma bagunça enorme. Eu nunca poderei explicar o que senti. Lembro-me de que comecei a sair todos os finais de semana, ficava bêbada até não aguentar mais. Evitei falar sobre isso a todo custo. Eu saía da sala quando alguém sequer mencionava o assunto, continuei fingindo que estava tudo bem. Que eu estava bem. No caso de você estar se perguntando, conseguir álcool na América Latina sendo menor de idade não é difícil, muito menos em uma cidade pequena. Além disso, sou de uma cidade onde, por algum motivo, também saímos às quintas-feiras, e na América Latina, costumamos sair de clubes e festas por volta das 6 horas da manhã. Nas sextas-feiras, eu ia bêbada para a escola. Mas isso era comum, então ninguém percebia. Tomás estava lá, me apoiando em tudo. Trabalhando duro para tirar um sorriso de mim todos os dias, tentando me fazer abrir, mas também não me pressionando demais, me abraçando quando eu precisava. E bem, nosso relacionamento ficou mais forte, apesar de eu entrar em um buraco mais escuro. Quando nos formamos, nos mudamos para a mesma cidade para continuar estudando, e decidi que era hora de parar com as bobagens. Consegui um emprego de meio período e trabalhei muito para obter as melhores notas, arranjei novos amigos, parei de festejar tanto. Eu achava que estava bem, ou pelo menos queria me convencer de que estava, mas com o tempo, percebi que não estava. Tínhamos uns 20 anos, e lembro-me de que comecei a beber novamente. Odiava a mim mesma, me sentia miserável, tinha pesadelos com aquela noite, e me sentia ainda pior porque achava que estava sendo ingrata. Pelo menos eu sobrevivi, na minha mente, sentir isso era patético. Saúde mental, bem, não falávamos muito sobre isso na época. Era um tabu ir à terapia. Durante esse tempo, comecei a tratar mal o Tomás. Eu estava maltratando ele. Não, nunca o agredi ou algo do tipo, mas frequentemente gritava com ele ou o xingava quando ele estava apenas tentando ajudar. Continuei afastando ele. Percebi que ele merecia melhor do que eu. Tomás sempre foi um anjo, é claro que sim. Não fazia sentido para mim porque ele ainda estava me apoiando. Quando ele me encontrava desmaiada depois de tanto beber no chão, ele me levava ao banheiro, me banhava, me vestia e me colocava na cama, cozinhava para mim, limpava meu apartamento. Isso só me fazia sentir pior, eu tinha um ótimo homem, e estava tratando ele mal simplesmente, ele merecia melhor que eu. Tentei dizer a ele que precisávamos terminar, mas ele se recusou. Tomás se recusou e disse que ficaria ao meu lado, não importava o que acontecesse. Mas eu só piorava, e sentia que ia arrastá-lo comigo, e não suportava a ideia de vê-lo comigo. Então, depois de pensar, fiz uma escolha. Fiz a única coisa que sabia que ele não perdoaria. Bem, eu disse a ele que fiz isso. Eu disse a ele que o traí com um cara do meu trabalho. Um amigo dele que ele tinha ciúmes. Ele ficou chateado, confuso, bravo, triste e se sentiu traído, é claro. Foi de partir o coração vê-lo assim, mas sabia que era necessário. Ele estava muito melhor sem mim, eu era apenas um peso morto naquela época. Enfim, ele foi embora. Simplesmente não o vi novamente depois disso. Não liguei para ele também, não o procurei mesmo que quisesse. Depois que me formei, consegui um emprego em tempo integral, e me cansei de me sentir miserável. Minha mãe me colocou em contato com sobreviventes. Vou esclarecer, muitos sobreviventes se mataram ou tentaram, a maioria de nós acabou com graves problemas de saúde mental, como você pode ver, e eles acabaram me convencendo a começar a terapia. Parei de beber para sempre, e bem, foi tudo muito difícil. Finalmente parei de evitar a realidade e enfrentar meus problemas, aceitando que precisava de ajuda. Todo o processo de abrir-me foi difícil, mas valeu a pena.
Inúmeras foram as noites em que apenas olhei para o telefone, perguntando-me se deveria ligar para o Tomás ou não. Eu queria ligar para ele, dizer que havia mentido, pedir desculpas por tudo e agradecer por tudo que ele fez por mim. Tenho que admitir, o Tomás ligou para verificar algumas vezes, mas sempre decidi não atender. Ouvi muitas mensagens de voz dele bêbado, perguntando como pude fazer isso com ele, mas ele ainda dizia que me amava e me perguntava como eu estava. Forcei-me a nunca responder. Com o tempo, suas ligações pararam, eu melhorei e comecei a voltar ao meu eu antigo lentamente. Comecei a namorar novamente, comecei a me divertir mais e eventualmente me casei e tive uma filha. A vida melhorou para mim, mas tudo que sobe, desce, e meu marido acabou me traindo. O karma é uma droga, eu sei. Eu me divorciei dele e consegui comprar minha própria casa e obter a custódia primária de nossa filha. Minha filha tem sido a luz dos meus olhos e, mesmo com tudo que aconteceu ultimamente, por ela, eu nunca me permitiria cair nessa depressão novamente. Eu estava e ainda estou mais feliz do que nunca. De qualquer forma, entrei em contato novamente com o Tomás há cerca de 5 meses. Ele me encontrou no Instagram e apenas me mandou uma mensagem direta, e começamos a conversar, a atualizar sobre a vida. Ele também tinha um filho de 5 anos, mas não está com a mãe dele. Foi fruto de uma coisa de uma noite só, e eles têm um bom relacionamento de coparentalidade. Ele o tem 2 semanas por mês. A questão é que começamos a nos encontrar novamente. A princípio, apenas como amigos, mas depois começamos a nos envolver. Saíamos em encontros, mas nunca falamos sobre a traição. Mas finalmente, confessei que meus sentimentos por ele voltaram. Tomás me disse que estava sentindo o mesmo, mas não tinha certeza sobre começar algo novamente com alguém que havia traído. Foi quando escolhi finalmente abrir sobre o que aconteceu no passado, sobre como me sentia e como não queria arrastá-lo comigo, então foi por isso que escolhi mentir sobre tê-lo traído. Tomás ficou chocado. Ele ficou chateado e me lembro de como ele saiu. Ele me ligou depois e disse que eu não deveria ter mentido para ele sobre algo como traição, que eu deveria apenas dizer a ele que não queria mais estar com ele. Eu expliquei novamente o meu lado e disse a ele que preferia que ele pensasse muito mal de mim, que ficasse muito triste por um tempo, mas eventualmente seguisse em frente, do que arrastá-lo comigo, para meu buraco escuro. Ele apenas disse que era um adulto que podia tomar suas próprias decisões e que apenas queria estar lá para mim. Eu disse a ele que não me arrependia do que fiz, mas pedi desculpas por machucá-lo e desliguei, e nunca mais conversamos desde então. Ele me ligou ontem, mas não atendi. Não estava pronta para falar com ele ainda. Tenho processado todas essas informações. Apesar de não ser a melhor maneira, todos esses anos acreditei ter feito um favor a ele com isso. Que mesmo que o machucasse, era o melhor para ele. Além disso, eu nem estava perto de ser boa o suficiente para estar em um relacionamento. Sinceramente, não sei. Eu sei que não foi a melhor maneira, mas não tinha coragem de rejeitá-lo. Eu sabia que ele teria sido capaz de me convencer de que queria ficar comigo apesar de tudo. Atualização. Infelizmente, meu post caiu do lado cheio de incels red pill e bots irritantes que nem mesmo leram ou não conseguiram compreendê-lo, e percebi isso só lendo a primeira frase. Na verdade, não me importo, nem me dei ao trabalho de ler esses comentários para ser honesta, mas não consegui obter muitos conselhos úteis, que era o que eu estava procurando, mas consegui alguns, e eu os aprecio, honestamente. De qualquer forma, vou começar esclarecendo que tudo o que escrevi sobre a tragédia de Cromanon eu só escrevi para contexto. Foi há mais de 19 anos. Eu só escrevi para explicar o lugar onde eu estava, como minha mente funcionava e como eu estava me sentindo. Eu nunca viria pedir conselho sobre algo assim no Reddit, vamos lá. Fala sério, pelo amor de Deus. Estou dizendo isso para todas as pessoas que agiram como psiquiatras e psicólogos e até tentaram fazer um diagnóstico a partir de um post no Reddit. Sério, mesmo que fosse com boas intenções, é perigoso e realmente irresponsável fazer isso. Eu não tenho TEPT, busquei ajuda profissional depois de me formar na universidade. Me formei há 13 anos. Vi psiquiatras e psicólogos e nunca fui diagnosticada com TEPT. Eu tinha depressão e ansiedade. Eu nunca poderia explicar a quantidade de dor que senti após a tragédia, e como só piorou porque não procurei ajuda imediatamente. Levou muito trabalho, mas anos de terapia e apoio de amigos e familiares finalmente me fizeram voltar ao meu antigo eu. Não totalmente como eu queria, mas em um ponto, eu nem me reconhecia. Estou dizendo isso para aqueles que me disseram que eu era tóxica, e acho que fui em um ponto. Mas os outros nunca foram um problema, eu estava tão autodestrutiva naquela época que achei que o melhor seria afastar todos novamente. Mas como eu disse, isso foi há tanto tempo. E nem chego perto de ser assim. Eu repito, eu não seria tão irresponsável a ponto de entrar em outro relacionamento, me casar e ter um filho. Quando Tomás e eu começamos a namorar novamente, foi como nos primeiros anos do nosso relacionamento. Saudável, divertido e cheio de amor. Não como o último ano do nosso relacionamento, que foi definitivamente o pior ano da minha vida. Eu falei sobre isso na terapia por anos e anos, e deixei isso para trás há anos. Agora é apenas algo que me marcou, mas que é meu passado. Isso me deixou muitos e muitos problemas, mas bem, é o que é.
Eu sobrevivi e deveria ser grata por isso. De qualquer forma, agora ao ponto. Tomás e eu nos encontramos no sábado, e as coisas correram bem. Tivemos uma conversa longa, muito longa. Conversamos por horas sobre tudo. Ele se abriu sobre o quanto estava magoado, o quão terríveis foram os meses após a nossa separação e como ele sentiu que eu estava tomando a decisão por ele. Eu disse a ele que não estava fazendo isso apenas por ele, mas também por mim. Eu não podia estar em um relacionamento naquela época. Como poderia? Traumatizada por qualquer que fosse o motivo, naquela época eu era autodestrutiva e não era agradável estar por perto. Eu também disse a ele como ele poderia ter querido ficar, mas eu não queria isso. Eu lembrei a ele que tentei terminar com ele muitas vezes, e ele simplesmente não ouvia meus motivos e pediu desculpas por isso, mas também explicou como me amava mais do que tudo e não podia sair daquela situação. E como mesmo depois de pensar que eu tinha traído, ele estava com medo de eu tentar me matar. Toda vez que havia uma notícia sobre um dos sobreviventes de Cromanon que havia se suicidado, ele surtava pensando que era eu. Eu disse a ele que o amava muito naquela época e agora, mas pelo menos para mim, não era saudável manter um relacionamento, era tóxico e não teria ajudado nenhum de nós. Pedimos desculpas um ao outro, e esclareci que quero deixar tudo isso para trás e ser apenas nós, finalmente colocar isso no passado. Ele concordou. Choramos, mas eram lágrimas de felicidade. Eu não tinha sido tão feliz por um tempo, acho que lá no fundo era o que eu sempre quis, desde que nos separamos. Estar bem novamente e ser como éramos. Acho que nunca parei de amá-lo, e ele nunca parou de me amar. Sempre me perguntei onde ele estava ou se estava bem, perguntei o que teria acontecido se as coisas fossem diferentes. Mas agora não preciso mais me perguntar, porque estamos juntos agora e isso é tudo o que importa. Mas, um passo de cada vez.